Muito bom, gente. Boa tarde. Tarde, noite já. Muito bom estar aqui com vocês. Muito bom essa presença, né, de Deus na adoração. Muito bom. É fato que a gente pode, sim, adorar em casa, né? Nós adoramos ao Senhor, onde quer que estejamos, mas eu particularmente tenho sempre uma sensação, né, de quando nós estamos em comunhão, em adoração, né, algo diferente assim acontece. Eu pude hoje, né, experimentar mais um pouco disso, tenho certeza você também. É muito bom. E olha, eu quero dizer para você, né, que hoje nós estamos aqui concluindo uma série de mensagens. Hoje estamos concluindo essa série que chamamos de Reconstruindo. Reconstruindo é o título dessa série, e não que a gente vá acabar agora com todo tipo de reflexão sobre reconstrução. Não, longe disso, né? Nas nossas vidas, isso são princípios que são permanentes, que precisam ser sempre revisitados, porque existe sempre e existirá sempre na nossa vida muito a construir e muito também a reconstruir, né? O livro de Neemias, ele nos incentiva nesse propósito. É uma leitura assim fantástica. Toda vez que eu leio o livro de Neemias, eu sinto um vigor novo nessa motivação de ação, de atitude, de realização. E aqui nós queremos sim, hoje, nós queremos concluir essa série de mensagens, e talvez como todas as séries, você assiste uma série, Netflix, você chegou na última temporada, faz assim, né, uma recordação de tudo que aconteceu até aquele momento. Nós vimos nessa série a importância de que todo o processo de reconstrução precisa ser a partir de bases sólidas. Bases sólidas. E nesse contexto de uma base sólida, a oração e a confiança no Senhor se torna uma base inabalável. Você quer ter uma base sólida no seu processo de reconstrução? A oração e a confiança no Senhor é algo que surge como fundamental. Nós vimos também a importância de lidar com os obstáculos, é a nossa segunda mensagem, lidando com os obstáculos, uma vez que a oposição, ela parece sempre inevitável. Inevitavelmente nós temos ali, num processo de reconstrução, temos que lidar e entender como lidar com as oposições. Falamos também ainda sobre um posicionamento diante de uma realidade que se apresenta. Nem sempre aquilo que pensamos, idealizamos, desejamos, bate com a realidade. Quando a realidade se apresenta, nós precisamos ter uma postura diante da realidade. E, nesse sentido, nós não podemos abrir mão jamais da justiça, abrir mão de olhar para as pessoas envolvidas, sobretudo aqueles que estão menos favorecidos nas circunstâncias. Na semana passada, nós vimos a importância fundamental num processo de reconstrução, de quê? De celebrar cada degrau alcançado. Às vezes nós ficamos meio que contidos diante de uma dificuldade, esperando só o grande ápice para celebrar. Não, nós precisamos celebrar. A nossa celebração denota gratidão a Deus. E nós precisamos ser gratos a Deus em cada momento, em cada passo que nós galgamos. Isso é fundamental. E hoje, para concluir essa série, então, nós queremos mais uma vez olhar para a postura de Neemias. A postura de Neemias. E Neemias, ele, aí no capítulo 9, 10, no finalzinho, 11, Neemias, ele celebra com o povo, sabe o quê? Ele celebra um compromisso. Um compromisso. Olha o que diz no capítulo 9, no verso 38, diz assim: em vista disso tudo, estamos fazendo um acordo, por escrito e assinado por nossos líderes,
nossos levitas e nossos sacerdotes. Estamos fazendo um acordo aqui. Estamos assumindo um compromisso. E, gente, todo acordo, todo pacto, toda aliança, ou seja, todo compromisso, ele pressupõe, sabe o quê? Sabe o que é uma consequência esperada de um compromisso? É o cumprimento. Cumprimento. É preciso cumprir. E o compromisso assumido com Deus, ele pode ser o grande diferencial na vida de uma pessoa. Quando nós assumimos um compromisso com Deus, nós estamos mudando completamente as perspectivas de tudo que possa vir a acontecer. E, sobretudo, quando nós estamos num processo de reconstrução. Porque quem está reconstruindo alguma coisa é porque não está querendo errar, está querendo acertar naquela área. Então, o compromisso com Deus é algo fundamental. Então, hoje, o nosso tema aqui na nossa mensagem é o compromisso. No processo de reconstrução, é preciso que haja compromisso. Eu quero orar com você, então, para que a gente possa abrir o coração diante dessa mensagem. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos diante de Ti a nossa vida, nosso coração, na certeza, Senhor, de que Tu tens algo especial para cada um de nós hoje, com essa mensagem. Tira de nós toda a distração, tira de nós tudo que possa roubar aquilo que Tu preparaste para as nossas vidas. Que tudo seja para a glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Gente, eu arrisco dizer que absolutamente ninguém gosta de lidar com pessoas que não cumprem seus compromissos. Não é verdade? Ninguém gosta. Quem é que gosta? Não, eu vou lidar com uma pessoa, eu vou assumir compromisso com pessoas que eu sei que não honram os compromissos. Não, absolutamente ninguém gosta. Sabe por quê? E a gente precisa entender, o compromisso, ele se torna uma característica, né? O cumprir um compromisso vai se tornar uma característica do bom caráter de alguém. A gente avalia, associa o caráter de uma pessoa pelo grau de cumprimento dos seus compromissos, né? Como aquela pessoa se porta. O cumprir compromissos vai mostrar quem a pessoa é. As pessoas estão avaliando você, avaliam a mim, as pessoas nos avaliam pela nossa responsabilidade em cumprir aquilo que nós nos comprometemos. Sabe por quê? Porque toda pessoa que assume um compromisso, ela automaticamente gera uma expectativa. Gerou uma expectativa. Assumir um compromisso, gerou uma expectativa. Agora, todo mundo que assume um compromisso, eu não estou assumindo um compromisso só para gerar uma expectativa numa pessoa. Quando a gente assume um compromisso, a gente também está ali, né? A gente está prevendo algum benefício. Olha, eu estou assumindo aquele compromisso, eu vou ter algum benefício também com esse compromisso. Não é uma coisa só que eu estou dando para alguém. Daí, toda relação, ela tem uma conotação de ser recíproca. As relações são recíprocas. A gente espera alguma coisa e a gente se compromete com alguma coisa, tá? Então, nesse entendimento, o nosso papel de honrar o compromisso, ele precisa ser, assim, algo determinante. Nós, quando assumimos um compromisso, precisamos assumir também o desejo de honrar. Quando alguém se torna um cristão, por exemplo, a pessoa se tornou um cristão, não, eu sou um cristão, converti, eu agora, minha vida é de Jesus. Aquela pessoa, ela se sente, e deve se sentir mesmo, não tem problema nenhum nisso, ela se sente proprietária, sabe de quê? Das promessas e dos benefícios com assumir esse compromisso de ser cristão.
Eu vou ter a filiação de Deus, eu vou ter dons de Deus, eu vou ter a salvação de Deus, e quantos outros benefícios, né? Uma nova identidade. Existem sim muitos benefícios nisso, e não tem problema nenhum. Afinal, Jesus, ele assume, ele se apresenta a cada um de nós como sendo um Salvador. E nós recebemos, sim, muitos benefícios, mas esses benefícios são exclusivos pela graça dele, pelo amor dele, que ele tem por cada um de nós. Porém, quando a gente se torna um cristão também, o nosso compromisso, ele é um compromisso também de dar alguma coisa, de fazer alguma coisa, de nos posicionarmos de alguma maneira. Sabe por quê? Porque Jesus, ele não se apresenta diante de nós apenas como o Salvador, mas ele se apresenta também como o Senhor. O Senhor. Ou seja, eu preciso encarar e me relacionar com o senhorio, né, do meu Senhor. E se ele é o meu Senhor, eu assumo compromissos com ele. Eu tenho uma postura diante do meu Senhor. Nesse processo de reconstrução, eu preciso entender qual a dimensão do meu compromisso com Deus. Eu pergunto para você, qual a dimensão do seu compromisso com Deus? Em que patamar está o seu compromisso com Deus? Vejamos aqui então, eu quero ver com vocês alguns aspectos do que seria talvez mais compatível com o compromisso com Deus. Acompanhe comigo, sabe por quê? Porque a gente precisa entender, né? Eu preciso entender esse significado. O que significa um compromisso com Deus? Então, compromisso com Deus significa, sabe o quê? Eu vou dizer para vocês alguns desses aspectos aqui do que isso venha a significar. Porque, preste atenção, uma coisa, muito importante você ter, a gente está nivelado aqui no entendimento. Muita gente diz ter um compromisso com Deus. Muita gente diz, mas, em geral, eu não quero trazer acusação aqui a ninguém, mas, em geral, as pessoas passam a desenvolver um compromisso ao seu modo. Ao seu modo. Não, é o meu jeito. O meu compromisso com Deus é ali, né, e as pessoas vão se satisfazendo, vão criando uma espécie de fé autônoma. Não, eu que determino. Ou seja, eu estou assumindo um compromisso com Deus, mas eu é que determino como é que as coisas acontecem. Como é que as coisas precisam ser ou deixar de ser. Isso é um grande perigo, tá? Isso pode ser um caminho de morte, muitas vezes. Sabe por quê? Porque isso denota muito mais um compromisso que você está assumindo para que Deus satisfaça as suas vontades. Isso é um engano. O nosso compromisso, né, a gente assume o compromisso, é de fazer a vontade de Deus aqui nesse mundo. E por um único motivo. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Eu posso até não entender em alguns momentos, tá? Mas eu quero ver com vocês aqui vamos ver aqui alguns aspectos desse compromisso. Sabe o que significa o compromisso com Deus? Em primeiro lugar, compromisso com Deus significa a minha fidelidade à palavra. Eu preciso desenvolver uma fidelidade à palavra. Fidelidade à palavra. Sim, Deus deixou parâmetros muito claros nas Escrituras e eu preciso assumir um compromisso de fidelidade com essa palavra. Neemias e todo o povo se unem ali e firma um compromisso de fidelidade. Olha só o que diz no capítulo 10, no verso 29. Acompanhe comigo aqui no 29, diz assim: agora se unem aos seus irmãos, os nobres, e se obrigam sob maldição e sob juramento a seguir a lei de Deus, dada por meio do servo de Deus Moisés, e a obedecer fielmente todos os mandamentos, ordenanças e decretos do Senhor nosso Deus.
Vê, o compromisso que ele assume aqui inicialmente é de obedecer fielmente, não os mandamentos que me são convenientes, aos mandamentos que são pertinentes para esse momento da minha vida. Não, 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 não. O compromisso é de obedecer fielmente a todos os mandamentos, ordenanças, decretos, tudo. Um compromisso de obedecer. Olha, você sabe qual é o grande problema desse livro? Sabe qual é o grande problema desse livro? Nenhum. Nenhum. O problema, muitas vezes, se dá é quando a pessoa que vai se relacionar com esse livro, né, como é que ela coloca a sua vontade, a sua tendência, os seus óculos, como é que eu estou enxergando isso aqui? Porque aqui não tem problema absolutamente nenhum. Ao longo dos séculos, de séculos mesmo, pessoas, pensadores, muitas pessoas têm questionado esse livro. E é lícito, isso se chama o livre pensar. E eu preciso entender, a Bíblia, ela, né, não é simplesmente um livro. A Bíblia, ela é uma enciclopédia. A palavra Bíblia é um conjunto de livros. Ela aqui contém um conjunto de livros. Aqui tem diferentes estilos literários, diferentes épocas, tem os mais diversos contextos culturais, sociais, contextos históricos bem diversos, né? Às vezes séculos anos ali entre uma pessoa que escreveu e a outra pessoa que escreveu. Porém, cada passagem desse livro, cada passagem, seja no estilo literário que tiver, comunica sempre um princípio, um valor, uma expectativa de Deus para conosco, humanidade. Então esse não é um livro para uma religião, para um grupo religioso, não. Isso aqui traz aquilo que Deus pretende no relacionamento com toda a humanidade. Com toda a humanidade. Sim, eu preciso entender. E a minha fidelidade aos princípios aqui contidos será vital para uma sociedade mais justa, para uma humanidade realmente, se é que pode chamar disso, civilizada. Eu preciso entender esses princípios. E isso só pode ser atestado, sabe de que maneira? Experimentando o que aqui está contido. Porque falar da Bíblia sem conhecê-la, sem se aprofundar, sem entender os seus princípios, é pura leviandade. Pura leviandade, não tem sentido. É preciso uma decisão, é preciso um compromisso. Eu vou assumir um compromisso de fidelidade àquilo que Deus deixou para a minha vida. E eu não estou dizendo para nós sermos fundamentalistas e lermos isso aqui de maneira, uma maneira literal. Não, 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 não. Mas eu preciso buscar o entendimento de todos os princípios que aqui são contidos. Gente, quando eu me converti, eu já falei isso aqui uma vez. Quando eu me converti, logo no início da minha caminhada, algumas pessoas me questionam: você agora se converteu? Então me explica isso aqui. Sabe, sempre tem umas pegadinhas, né? E sabe qual foi a minha resposta? Eu me lembro muito bem, quando eu disse o seguinte: olha, eu ainda não entendo tudo o que está aqui, mas eu tomei uma decisão, eu creio em tudo que está aqui. Agora eu vou começar a entender. Porque tem muita gente que quer entender primeiro e para depois crer, e aí vai crendo só em algumas coisas e outras não. Não, a minha fidelidade é a palavra de Deus. Eu creio na palavra de Deus. E aí eu estou entendendo. Até hoje, eu venho buscando aí entender alguma coisa, outra. E eu vejo, como no Salmo 33, o salmista, ele diz uma coisa, ele sentenciou, ele diz assim, Salmo 33, versículo 4, ele diz assim: pois a palavra do Senhor é verdadeira, Ele é fiel em tudo o que faz.
Pronto. Isso para mim é suficiente, né? Experiência é sempre algo pessoal. Quer viver uma plenitude de reconstrução na sua vida? Experimente. Se envolva e seja fiel à palavra de Deus. Experimente isso. Mas além disso, o meu compromisso com Deus, além de fidelidade à sua palavra, envolve também, sabe o quê? Em segundo lugar, envolve a minha palavra mantida. Gente, isso é tão sério. A manutenção da palavra, a palavra é algo tão sério, né, que às vezes muitas pessoas se perdem por banalizarem a sua própria palavra. A sua própria palavra. Olha, nós falamos no início que o compromisso é um marco do caráter de uma pessoa, né, do bom caráter de alguém. E a manutenção da palavra, a palavra empenhada, isso vai ser algo determinante. E isso vai sim mostrar, testemunhar também ao povo o meu compromisso com Deus. A maneira com que eu honro a minha palavra, isso mostra o meu grau de compromisso com Deus, né? O meu grau de compromisso que eu tenho com a verdade. No capítulo 10, nós temos aqui um texto que ele mostra o seguinte: o povo se comprometendo e empenhando a sua palavra. Acompanhe comigo aqui, diz assim: o restante do povo, sacerdotes, levitas, porteiros, cantores, servidores do templo e todos que se separavam dos povos vizinhos por amor à lei de Deus, juntamente com as mulheres e com todos os seus filhos e filhas que eram capazes de entender, agora se unem aos seus irmãos, os nobres, e se obrigam sob maldição e sob juramento a seguir a lei de Deus por meio do seu servo, pelo servo de Deus Moisés, e a obedecer fielmente a todos os mandamentos, ordenanças, decretos do Senhor, o nosso Senhor. Gente, quem cumpre a sua palavra, ganha, sabe o quê? No mínimo, vai ganhar respeito e uma boa reputação. No mínimo, né? Está construindo uma boa reputação e ganhar respeito. É muito triste ver pessoas que em diversos níveis assumem seus compromissos, fazem promessas e não têm uma responsabilidade, não se julgam responsáveis em cumprir as suas promessas. O meu compromisso com Deus envolve a manutenção permanente da minha palavra junto a Deus e junto às pessoas. É fundamental isso, na construção de um caráter, né? O caráter cristão, o nosso caráter. Quando uma promessa é feita, ali é depositada uma confiança. E não importa por quem foi feita ou a quem foi feita. Se foi feito ali, foi uma confiança, foi depositada. Isso nos diversos níveis. Como é que você tem agido nos compromissos que você assume com sua família? As promessas que você faz, às vezes, a um filho, a um cônjuge, aos pais. Olha, isso é muito sério. Promessas profissionais. Você, quando se forma, aí na formatura, lindo aquela formatura, faz a formatura, aí tem ali o juramento. E você assume um compromisso, empenha uma palavra. E depois, quando vai fazer, vai trabalhar, propriamente dito, aí sai do compromisso e vai para os atalhos. Né? Isso é caminho de morte nas nossas vidas. Nós precisamos entender definitivamente os compromissos ministeriais que nós assumimos. Porque voluntariado, quando a gente assume um voluntariado, a gente está assumindo um compromisso com pessoas, com a instituição e com Deus também. Eu preciso viver a plenitude. Eu tenho que honrar. Caso contrário, é a minha reputação, é a minha confiança, está em jogo. O meu compromisso com Deus envolve o meu compromisso com a minha palavra. A vida cristã, ela é uma vida permanente de compromisso. Começa no batismo. O batismo é um compromisso.
Quando é criança, os pais estão assumindo um compromisso. Quando a pessoa já é adulta, está assumindo um compromisso. Na confirmação, né, e para quem se confirmou criança, a gente tem a confirmação, a gente chama aqui do dia do sim. O dia do sim é o quê? É um compromisso público que eu estou assumindo. Ou seja, a minha palavra que está sendo empenhada ali. Pessoas quando se casam, então, o que é o casamento? O casamento é um compromisso. O casamento é um pacto, uma aliança, que precisa ser ali, né? Essa aliança precisa ser cumprida. Esse pacto de amor, respeito e fidelidade. Eu não posso assumir um pacto de amor, respeito e fidelidade e não respeitar o meu cônjuge, não amar o meu cônjuge, não ser fiel ao meu cônjuge. Isso é quebra de compromisso. Gente, o processo de reconstrução, nós precisamos também considerar a reconstrução, sem querer ofender ninguém, mas nós precisamos considerar a reconstrução do meu caráter. O Senhor trabalha no caráter, o Senhor trabalha na palavra. É possível haver uma restauração nessa área, sim. Para isso basta ter humildade. Você, talvez, é possível, alguém tenha falhado, não permanentemente, mas em algum momento, nesse aspecto, eu tenho uma boa notícia para você. Jesus, Ele não veio para os sãos, né? Ele diz assim, eu vim para aqueles que necessitam, para os enfermos. Então, você tem uma necessidade nessa área, o Senhor conserta essa área também. Nós precisamos entender, viver a plenitude disso. Jesus veio para consertar o que estava errado. E olha, aí como eu sou grato, como o Senhor tem restaurado áreas da minha vida, né, nessa minha caminhada com Ele. Quando João Batista, ele precedeu Jesus, quando ele estava ali anunciando Jesus, João Batista pregava, dizia, olha, necessidade do arrependimento, arrependam-se. E em Mateus 3:8, João Batista diz assim, deem fruto que mostre o arrependimento. É tudo que nós necessitamos. Mostrar o arrependimento, é um reconhecimento de que eu estive errado, mas agora eu vou dar fruto de arrependimento, de transformação, de mudança de comportamento. Então, a minha fidelidade à palavra é essencial. A manutenção da minha palavra empenhada é fundamental no compromisso. Mas o meu compromisso com Deus se expressa também, sabe o quê? Em terceiro lugar, nas minhas ofertas entregues. Aqui a gente vai tocar numa coisa, parece que para alguns é algo complexo. Mas nós estamos seguindo aqui o exemplo de Neemias. E todos os que firmaram o compromisso com Deus. O compromisso com Deus. Olha só, o que diz o verso 37 de Neemias 10, diz assim, além do mais, traremos para os depósitos do templo do nosso Deus, para os sacerdotes, a nossa primeira massa do cereal moído, as nossas primeiras ofertas de cereal, do fruto da nossa, de todas as nossas árvores, e do nosso vinho e azeite. E traremos o dízimo de nossas colheitas para os levitas, pois são eles que recolhem os dízimos em todas as cidades onde trabalhamos. Gente, fique tranquilo, eu sei que essa temática, dízimos, ofertas, isso parece polêmico para algumas pessoas, mas isso naturalmente, isso acontece, o entendimento disso não é por palestras, por esforço humano. Isso se dá única e exclusivamente por um aprofundamento de um relacionamento com Deus e com sua palavra. Quando eu me relaciono com Deus, eu vou entendendo essas questões. O povo simplesmente havia assumido aqui um compromisso com Deus. E a gente viu, o compromisso era de quê? Era de obedecer fielmente a todos os mandamentos.
Esse é o compromisso. Eu assumo o compromisso de obedecer fielmente todos os mandamentos, todas as ordenanças, todos os decretos do Senhor. E eles sabiam que isso envolvia também trazer os seus dízimos, trazer as suas ofertas, isso fazia parte, eles entenderam isso. O sucesso dessa empreitada se deu graças ao grau de compromisso que aquele povo teve integral, inclusive trazendo ali as suas ofertas, não apenas dos seus recursos, mas do seu tempo, da sua dedicação, dos seus talentos. E olha, eu digo isso com muita tranquilidade. Eu não estou aqui e nem me sinto na obrigação de convencer a ninguém, absolutamente ninguém, a ser um dizimista, um ofertante. Ninguém aqui nessa igreja foi perguntado ou contabilizado ou se viu ali constrangido a virar um dizimista, um ofertante. Ninguém. Nós não temos aqui anotações do quadro de quem são os dizimistas, não temos nada disso. E vocês nunca vão ouvir isso de mim, mas eu nunca, jamais eu me cansarei de estimular as pessoas a experimentarem aquilo que um dia eu experimentei na minha vida. O que é viver ali um despreendimento baseado num compromisso de fidelidade com Deus. Eu tomei uma decisão um dia, pela obediência, eu vou experimentar isso. E sabe qual é a grande recompensa? A recompensa não é o que alguns prometem, equivocadamente, dê que você vai receber muito. Não, nada disso. A gente recebe muito ou pouco, no momento adequado, de acordo com as circunstâncias, mas Deus não deixa de suprir a necessidade de ninguém, absolutamente de ninguém. Não se trata de uma busca por uma prosperidade pessoal, ou uma prosperidade financeira, material, não. A grande recompensa é a gente ver as coisas acontecendo, quando a gente começa a ver vidas sendo restauradas, quando a gente vê os recursos sendo empregados, e pessoas sendo transformadas, a gente vê a obra de Deus avançando. Gente, olha, eu não canso de testemunhar para ninguém meu gozo, nessa pandemia, por exemplo, de poder enxergar assim, em meio a tantas adversidades, nós pudemos ver o avanço da obra de Deus, famílias sendo assistidas, famílias dessa comunidade, família de comunidades carentes, sendo assistidas, com recursos, com alimentos, ali com bens, sendo supridas em suas necessidades espirituais, mas também nas suas necessidades materiais. Eu vejo isso. Eu vejo aqui, também em meio a esses últimos tempos aí, o investimento feito em melhoria de recursos tecnológicos, para que a palavra pudesse alcançar as pessoas onde quer que elas estivessem. Eu vejo como esforço de pessoas, na próxima semana nós vamos estar inaugurando uma igreja lá em Camaragibe, um prédio que está sendo completamente reformado e equipado ali para a plantação de uma igreja. Agora, tudo isso só foi possível porque pessoas maduras têm cumprido fielmente o seu compromisso de trazer à casa do Senhor os seus dízimos e as suas ofertas. Então, eu vejo as consequências de tudo isso que está acontecendo. Isso me anima cada vez mais a me comprometer, a trazer, sim, os meus recursos. Sabe o que o salmista diz no Salmo 34, no verso 8? Ele diz assim: provem e vejam como o Senhor é bom. Então, nessa área de ofertas, o que eu digo simplesmente é o seguinte: tem que experimentar. Prove e veja. Prove e veja. Esse desprendimento precisa ser provado. Eu me lembro, 20 e poucos anos atrás, não lembro bem a data, mas o dia que eu decidi me tornar um dizimista,
Naquela época se usava cheque ainda, hoje não tem mais cheque, né? Quase, a gente não usa mais cheque. Mas no dia que eu dei o meu primeiro dízimo, eu escrevi ali, né? E eu escrevi no verso do cheque: Senhor, Tu sabes como isso é importante para mim, como esse valor é importante para mim. Foi assim, aquele negócio assim, sabe? Aquele negócio que você dá assim, segurando assim. Mas foi a maneira com que eu rompi aquilo lá. Hoje você não precisa mais fazer um cheque, basta um Pix, né? Um Pix, você experimenta com o Pix. Experimenta com o Pix, experimenta. Ou seja, mas é uma experiência espiritual. Não é uma experiência financeira, monetária. Não. Olha, gente, eu não tenho pudor nenhum em dizer. A igreja anglicana, Zona Norte, não precisa de um centavo do seu dinheiro. Não precisa. Sabe por quê? Porque todo recurso aqui é provido pelo Senhor. É o Senhor que provê. Agora, o Senhor escolheu fazer isso através de pessoas comprometidas. Então, quando nós fazemos isso, nós estamos nos associando ao Senhor. O Senhor vai prover de qualquer maneira. E eu preciso saber o seguinte: eu estou nessa parada ou não estou? Justamente nisso aí, envolve o nosso quarto aspecto que eu quero ver aqui. O meu compromisso com Deus envolve também, sabe o quê? O meu zelo pela obra de Deus. O meu zelo pela obra de Deus. Definitivamente, nós não somos chamados para sermos espectadores do que Deus fará. Nós não somos chamados para sermos espectadores do que Deus, do milagre de Deus. Não. Ele nos chamou para sermos protagonistas. Protagonistas. Ele tem expectativa do nosso compromisso de envolvimento. Deus quer fazer isso através do povo. Foi assim com o povo de Israel, foi assim com aquele povo de Neemias. Vê o verso 39 que diz assim, olha, diz assim o verso 39, o povo de Israel, inclusive os levitas, deverão trazer ofertas de cereal, de vinho novo, de azeite, aos depósitos, onde se guardam os utensílios para o santuário. E é ali que os sacerdotes ministram, e que os porteiros e os cantores ficam. Não negligenciaremos o templo de nosso Deus. Gente, não sei se você percebe, mas ele mostra aqui uma organização. Tudo foi organizado no templo, naquela época lá, para que cada um tivesse um papel bem definido. E não é assim que Deus estabeleceu também, quando estabeleceu ali a partir do livro de Atos, o estabelecimento da igreja. Toda a obra de Deus nesse mundo, ela é evidenciada pelo compromisso da igreja de Jesus Cristo. Da igreja de Jesus Cristo. Uma época onde nunca os evangélicos estiveram tão aqui no nosso país, em evidência, mas estão em evidência de uma maneira assim, que me entristece muito, como sendo um segmento a ser conquistado politicamente. É terrível. Nós precisamos ser reconhecidos como um povo que se compromete com pessoas, com uma obra que é muito maior do que projetos pessoais, projetos políticos. Não é disso que estamos falando. A igreja precisa ser reconhecida pelo diferencial numa sociedade de levar amor, de levar justiça, de levar dignidade. E essa obra, a obra não pode ser contida jamais. A obra, ela avançará cada vez mais pelo compromisso de pessoas. De pessoas. Facilmente, a gente percebe na igreja. Eu percebo olhando os rostos de vocês aqui, homens, mulheres, que têm dedicado parte da sua vida a ministérios, a envolvimento, a trabalho, a serviço, abrindo seus lares para acolher uma célula.
se envolvendo em cada um dos ministérios aqui, para que pessoas possam ser alcançadas. Gente, nós somos chamados para viver a plenitude, com zelo por essa obra. Deus tem uma expectativa em cada um de nós. É possível que exista aqui alguém que ainda não se envolveu com algum ministério e está sendo beneficiado. Não, eu venho aqui só porque eu gosto do local, é legal, eu ouço a palavra e vou embora. Não, Deus quer algo mais com você. Eu quero desafiar você a considerar isso no seu planejamento de final de ano, planejamento de reconstrução aí da sua vida pessoal. Sabe por quê? Nós somos chamados para sermos corpo de Cristo. Corpo, sabe o que é corpo? Para sermos membros de um corpo. Membro tem uma função. Não somos chamados para ser acessórios. Sabe o que é um acessório no corpo? Acessório é isso aqui, ó. Isso aqui é um acessório. Tem uma função, mas pode ser substituído. E vem o outro acessório. Mas o membro é isso aqui, essa mão é um membro. Eu não descarto essa mão, ela tem uma função no meu corpo. Esse pé tem uma função. Cada órgão, cada membro desse corpo tem uma função. O Senhor chama cada um de nós para sermos membros de um corpo e não acessórios. Não se contente em ser um acessório no corpo. Existe sim nesse corpo um lugar onde você pode servir com o seu dom, com o seu talento, a sua dedicação. Enfim, nós somos chamados a fazer diferença. Jesus disse, sabe o quê? Que Ele próprio edificaria a sua igreja. E prometeu que as portas do inferno não iriam resistir à igreja. Uma igreja firmada em princípios. O meu compromisso com Deus precisa ser evidenciado pelo meu zelo, pela obra de Deus. A história de Neemias, ela narra ainda na conclusão, um fato muito curioso. Narra que 12 anos depois, toda essa reconstrução, Neemias volta para sua cidade de origem, tinha voltado para lá, para a Babilônia, tinha voltado para sua terra, mas ele não deixou para trás o seu compromisso era permanente. E diz o texto que quando ele soube que Jerusalém tinha voltado ao erro, as pessoas estavam profanando o templo, as pessoas estavam ocupando, fazendo coisas indevidas ali no templo, estavam descumprindo o seu compromisso, estavam se afastando do Senhor. Sabe o que acontece? Neemias volta a Jerusalém e coloca tudo em ordem novamente. E esse é o compromisso que nós precisamos ter com a igreja de Jesus Cristo. É quando vemos alguma coisa não está funcionando, não é maldizer, não é reclamar, não é dar as costas, mas é voltar e dizer, eu estou aqui com você. Vamos construir isso juntos. Nós aprendemos muito, eu aprendi muito com esse livro de Neemias. E se você deseja uma reconstrução plena na sua vida, qualquer área que seja, eu quero dizer para você, nunca abra mão de assumir um compromisso com Deus, um compromisso que envolve a minha fidelidade à palavra, envolve a minha palavra empenhada, mantida, envolve a entrega das minhas ofertas, tudo o que eu tenho a oferecer, envolve o meu zelo com a obra de Deus. Eu quero convidar você agora para um momento de oração. Eu não sei se você, qual é o grau de compromisso que você assumiu com Deus. Eu não sei qual é o grau de
assumir, de compromisso que você deseja assumir com Deus. Você deseja reafirmar com Deus. É possível que tenhamos aqui pessoas que já assumiram um compromisso com Deus, mas por algum motivo tem se visto em situação de negligência com o seu compromisso. Não quero trazer acusação a ninguém, mas eu quero trazer uma oportunidade agora. Esse é o momento. Você está disposto a reafirmar, afirmar um compromisso com Deus? Sabe por quê? Deus assumiu um compromisso conosco. Ele assumiu um compromisso de enviar o seu Filho a morrer numa cruz. Ele cumpriu o compromisso. Na próxima semana, nós vamos iniciar uma nova série. O tempo de advento, a expectativa do Natal. Nós vamos iniciar uma série onde vamos ministrar sobre um tempo de esperança. A expectativa da vinda do Salvador é um tempo de esperança. Uma esperança que o Senhor coloca para cada um de nós. Eu quero te convidar nesse momento. Você deseja firmar um compromisso com Deus? Você deseja reafirmar um compromisso com Deus? Aonde você estiver aí, faça isso, eu quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, Tu sabes, Senhor Deus, as nossas vidas, as nossas limitações, mas Pai, nós não queremos negligenciar jamais o nosso compromisso. Ó Pai, nós firmamos aqui, eu declaro, Pai, o meu compromisso. Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Jesus Cristo, meu Salvador. Minha vida está entregue em Tuas mãos. E eu quero viver a plenitude desse compromisso para glorificar o Teu santo nome. Em nome de Jesus.